Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Introdução à Astrologia. Esse livro foi escrito por Anne Bourbeau, contém 297 páginas divididas em 13 capítulos e foi publicado no ano de 1987 pela editora Nova Fronteira. Bom, esse livro eu comprei há muitos anos, até pelo tempo que ele foi publicado, né? Embora não tenha comprado nessa época, eu comprei ele em 2009, bastante tempo já. E ele vem de uma leva de livros, de conjuntos de livros que eu comprei para estudar astrologia. E um dia faltou luz aqui em casa, e aí a luz não voltava, já tinha passado algumas horas, eu falei, bom, acho que a gente vai ficar um bom tempo sem luz. E aquela coisa do clima de vela e etc. me inspirou um pouco. Eu falei, vou ler, né? Vou aproveitar o tempo pra ler. E aí, quando eu abri a estante pra pegar algum livro pra ler, esse livro assim me chamou a atenção e eu lembrei que tinha ele. E aí eu falei, introdução à astrologia, vamos lá, né? Vamos ver. E a escrita da autora, né, me envolveu de uma tal maneira que eu acabei lendo ele inteiro, assim. Então eu fiquei ali naquele climinha à luz de vela, né, lendo. E foi muito interessante essa leitura, assim, porque é uma abordagem que vai sobre vários, né, ela percorre vários aspectos da astrologia, do contexto da astrologia, não só no sentido introdutório de te dizer a história e sobre mapa e signo e etc, mas também porque ela traz várias críticas, né, que as pessoas têm contra a astrologia e trata dessas críticas, né? Então ela não se esquiva dos argumentos que alguns cientistas, né, algumas pessoas têm contra a astrologia, e ela pega justamente isso e resolve tratar também nesse livro aqui. Então tem esse ponto interessante adicional, né? Você não vai só aprender sobre signo e planeta, né? Você também vai ler sobre quais as opiniões da autora em relação a esse tipo de crítica que muitas pessoas têm. E de vez em quando eu vejo algumas pessoas fazendo críticas contra a astrologia, e essas críticas geralmente são muito rasas, né? Eu acho que ninguém está isento de crítica, nenhum sistema, nenhuma ciência, nenhum tipo de conhecimento humano está isento da possibilidade de críticas, muito pelo contrário. Porém, quando a gente fala mal de algo, acho que a gente tem que ter um embasamento maior, né, do que um conhecimento raso sobre a coisa. E a maioria das pessoas que eu vejo falando mal, até amigos meus mesmo, quando criticam a astrologia, geralmente acham que a astrologia se resume a signo de revista e de jornal, né? Aí a pessoa fala, não, mas tu acha que eu sou definido por aquele, né, por aquele testículo que tem ali no jornal e etc, ou numa revista? E eu falo, né? Se você acha que a astrologia é isso, né? Então realmente eu acho que você precisa rever seu conceito. Porque um astrólogo, ele faz um mapa inteiro, né, contendo vários planetas, vários signos dentro de uma conjuntura própria, né, analisa posição de estrela, de não sei que, de não sei que lá, quadratura, oposição, efeméride e etc, para dar então um mapa que muitas vezes é quase que um livro, né, uma apostila, né, com várias e várias páginas, que define ali certas características da pessoa, e o indivíduo acha que um testículo daquelezinho que tem numa revista ou num jornal define o que seja astrologia. E a gente vai falar desses detalhes aqui nesse vídeo, né? Mas vale a gente pensar sobre esse prisma, né? Se você é uma dessas pessoas que tem esse tipo de pensamento, talvez seja a oportunidade então de você entender que a astrologia ela é um conhecimento milenar e muito mais rico e muito mais amplo do que um simples parágrafo de horóscopo de jornal. Chegamos então ao primeiro capítulo, que a autora chama de Uma Certa Astrologia. Aqui ela vem perguntando se você sabe o que é astrologia.
E vem falando sobre esse elemento que eu destaquei, né, sobre as diversas pessoas que durante todo esse curso da história da astrologia muitas vezes detrataram esse conhecimento, né, essa ciência, mas de outras tantas também que exaltaram e trataram a astrologia como algo realmente útil para a humanidade. E destaca que para entender realmente a astrologia, né, é preciso se afastar dos extremos, ou seja, nem da crença absoluta, né, que geralmente conduz à superstição, e nem da descrença absoluta, tratando isso como um conhecimento inútil. Por quê? Segundo a autora, e isso é um fato, né, que a gente não pode negar, a astrologia está aí há milhares de anos. Há milhares de anos. Então, não é um conhecimento que surgiu agora, né, a partir de um qualquer movimento New Age, psicologista ou qualquer coisa modernosa dessa que a gente tem. É um conhecimento que está aí desde as épocas da Babilônia e tudo mais, e é espalhado por diversas culturas ao redor de todo mundo, né? Então, em vários pontos do mundo, a gente vai encontrar esse fenômeno, né, da astrologia, ou seja, a observação dos astros e a tentativa de, a partir dessa observação, conceber acontecimentos, predizer coisas futuras, coisas do passado e etc. E ela diz que muito do preconceito que se tem sobre a astrologia geralmente está relacionado justamente porque, como em todo tipo de lugar, né, em que o ser humano bote a mão, né, você vai encontrar indivíduos que realmente tratem o assunto com ética e seriedade, mas também existem aqueles embusteiros, né, aqueles indivíduos que vão se aproveitar do conhecimento e vão utilizar aquilo ali para enganar pessoas, etc. Ou seja, ela vem colocando que uma possibilidade desse preconceito que se tem, talvez seja até mesmo culpa, em parte, dessas coisas que a gente tem aí em jornal e etc. Né? Porque justamente causa essa impressão nas pessoas, né? De que por ser algo tão generalista, né? E dá essa impressão de que aquilo ali é astrologia para o leigo, né? A pessoa vê aquele escritozinho ali, não se identifica com aquilo, ou acha genérico demais, né, e acha que o conhecimento se resume àquilo ali. Quando na verdade, como eu disse antes, o conhecimento é muito mais amplo. E um outro elemento possível que ela elenca aqui é de que algumas pessoas têm conhecimento da antiguidade da astrologia e muitas dessas pessoas consideram que por ser algo antigo já não tem mais validade. Então isso também é uma coisa muito comum encontrada no pensamento moderno, né? Tem gente que tem esse tipo de pensamento. A modernidade veio para acabar com tudo aquilo que é antigo, né? Então, geralmente, ateus, né, tem muito esse tipo de pensamento, né, de postura. Não todos, obviamente, mas tem muito... Existe essa tendência, especialmente dentro do ateísmo, né, de que a ciência é a grande revolução do conhecimento humano, e é interessante que muitas dessas pessoas colocam a ciência como sendo exclusiva do tempo moderno, né? Sendo que ciência, embora o termo ele seja usado, né, ele tenha sido cunhado modernamente, o conhecimento humano, né, o saber humano, ele é pré-histórico, digamos assim, porque o homem primitivo ele também fazia ciência, né, em algum sentido, né, não a ciência como a gente tem hoje, mas a ciência do seu próprio tempo. Então o cara lá, quando ele descobriu que a partir de roçar uma vareta no chumaço de planta seca, ele conseguia obter fogo, isso era um processo científico, né? E a gente está falando de um tempo, né, pré-histórico, etc. Então todos esses processos, né, eles fazem parte do conhecimento humano e, portanto, são científicos, cada um a seu tempo, né? E acho que a gente tem que sempre olhar essas coisas, né, de acordo com essa temporalidade, né, mas não necessariamente excluir elas das nossas vidas, porque mesmo a gente tendo isqueiro hoje em dia, a gente, se for posto no meio do mato, né, sem qualquer recurso tecnológico, se a gente não souber fazer lá a varetinha para acender o fogo, a gente vai morrer de frio, vai morrer de fome, né, porque não vai conseguir cozinhar ali a carne, ou não vai conseguir ferver a água para não pegar alguma doença. Então, excluir esse conhecimento antigo, né, os conhecimentos antigos de forma absoluta, pode ser também um tiro no pé.
Chegamos então ao segundo capítulo, que ela chama de Das Origens aos Nossos Dias. Aí ela vem falando desse ponto, né, que o conhecimento da astrologia ele é um conhecimento ancestral, milenar, né, tábuas sumérias já indicam a existência, né, do conhecimento da astrologia em 3.000 anos antes da Era Comum, ou seja, antes do início dessa era cristã, né, que a gente vive. Então a gente está falando de 5.000 anos no mínimo, né, onde esses indivíduos observavam o céu e comparavam essas marcações no céu com os acontecimentos da vida, né? Inclusive para avaliar os ciclos do tempo, porque a nossa mentalidade ela tem uma tendência retilínea, né? Então o homem moderno ele costuma pensar o tempo como se fosse uma linha reta, né, que vai passando, enquanto que o homem antigo ele pensava o tempo de forma cíclica, né? Então o tempo, as coisas da vida elas se repetiam. Então ao invés de ser uma linha reta igual a gente pensa, né, o homem antigo ele costumava pensar a vida em ciclos que iam, ok, progredindo, mas ainda assim em ciclos, porque as coisas ele observava se repetiam, né? Então existia uma época propícia para o plantio e existe uma época para a colheita. Existia uma época que a lua estava de uma forma e outra época que a lua estava de outra. E isso se repetia todos os anos, né? Então a mulher começava a sangrar, né, menstruava em determinados períodos de tempo e depois parava, e isso se repetia. Então o homem antigo ele observava todos esses padrões e ele pensava, ok, a vida ela tem ciclos, e esses ciclos são marcados, né, tem como a gente marcar essas mudanças, esses acontecimentos pelas estrelas. E aí essa acho que é uma das grandes diferenças do homem antigo para o homem moderno, né? Porque a gente vê tanta luz, né, artificial nas cidades, etc., que a gente se esqueceu de olhar para o céu. E o homem antigo fazia muito isso, porque não tinha lâmpada, né? Então não tinha o que desviasse ele da luz natural, né, da luz que vinha do céu. Então o homem antigo ele olhava para o sol, né, entre aspas, né, e transformava o sol num deus, né, divinizava o sol. À noite ele olhava para a lua e para as estrelas, né? Ele buscava sempre essas luzes, né, esses luminares que a gente tem naturais. A gente continua buscando essa luz, mas a diferença é que a gente ficou disperso, né? A gente olha para essas luzes artificiais e a gente se esquece de olhar para o céu. Até porque às vezes também não dá, né? Com essas grandes cidades que a gente tem, muita poluição, né? Tem lugares que a gente nem consegue ver estrelas direito. E aí, então o homem antigo ele fazia essas correlações, né? Essas associações, ou seja, o céu é marcado de tal forma pelas estrelas e a vida tem os seus ciclos aqui na Terra. Então o que a gente vê, né, nesse exemplo é que, embora a gente esteja falando de astrologia, o princípio ele é astronômico, né? Ele é material. Por quê? Porque a observação das estrelas é uma observação das estrelas. É simplesmente a visão de como é o céu noturno, né? Que é o que nos capacita a ver as estrelas no céu. Era simplesmente isso, né? Porém, então a partir desse processo astronômico, né, a gente começa a fazer essas correlações com a Terra, ou seja, essa fusão, essa conexão entre céu e terra, né, e aí isso nos remete lá ao conceito, né, hermético, né, de como em cima é embaixo para que se complete a obra das coisas maravilhosas e etc, ou as várias traduções que você encontrar por aí, mas basicamente é esse o conceito, né, de que há uma conexão entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. E veja que, né, em princípio, não há nada de místico nisso, não há nada de espiritual nisso. É um processo material, né, científico, por assim dizer, astronômico. Existe a posição das estrelas no céu e existem coisas que acontecem na Terra. Estações do ano, cheias das marés, menstruação, como dito anteriormente, né? Uma série de fatores que são puramente físicos. As plantas fornecem frutos e flores em determinadas épocas e tudo isso é físico, né? Tudo isso é puramente material. Porém, aí a gente começa a entrar no processo, né, da correlação com a coisa mística. Mas então essas marcações do céu, elas vão servir também para marcar grandes eventos, né? Então no Egito, ela vai destacando aqui que você tinha as cheias do Nilo,
né? E a cheia do Nilo o que trazia? Trazia prosperidade para o povo, né? Fartura, alimento e tudo mais. Então a gente começa a atribuir um efeito, um conceito espiritual também para a coisa, né? Que também é uma forma de retribuir aquilo, né? Os grandes imperadores na China e etc. são elevados em determinadas épocas, né? Grandes acontecimentos da história acontecem em determinados pontos específicos na Terra que são correspondidos a formações estelares, né? A composição, o mapa do céu naqueles momentos. Tudo isso o homem vai registrando, né? O homem vai percebendo que hoje aconteceu, né, de nascer fulano de tal, né? E aí ele percebe que esse fulano de tal que nasceu hoje, 20 anos depois, ele se torna uma pessoa muito importante para aquela sociedade ali. E aí ele fica observando aquela data, e ele vai ver quando aquela conjuntura vai se repetir de novo, quando aquele céu, né, vai estar parecido de novo. Aí ele percebe, então peraí, existe a possibilidade de nascer uma pessoa importante na data tal. E aí nesse capítulo ela vai destacando, né, o uso da astrologia então por cristãos e judeus, né, o grande estudo desenvolvido pelos muçulmanos, né, em cima da astrologia. E ela vai citando uma série de personalidades famosas como Tertuliano, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Isaac Newton, Dante, Shakespeare, Plotino, Kepler, Galileu e toda uma série de personalidades, né, e algumas delas desses indivíduos são cientistas bastante renomados até os dias de hoje, né, e a relação que esses indivíduos tinham com essa ciência, né? Então isso também é um ponto interessante, né? Quando a gente vai na escola, né, a gente aprende sobre esses indivíduos, mas os professores geralmente excluem o aspecto esotérico a qual muitos desses indivíduos estavam ligados, né? Então, por exemplo, fala-se Newton, né? A gente aprende lá na escola sobre Newton, mas nenhum professor fala que ele era envolvido com ocultismo, com esoterismo, etc. Eu lembro que um dia na faculdade a professora estava falando sobre Fernando Pessoa, não lembro qual matéria era, e não sei se era sobre literatura portuguesa, alguma coisa assim. E aí ela citava lá um poema, né, do Fernando Pessoa, e pra mim era nítido que não vou lembrar do poema aqui agora, mas era nítido que o poema falava sobre conceitos ocultistas, né? Porque o Fernando Pessoa era um ocultista, né? E aí, inclusive, também trabalhava com astrologia e etc. E aí a professora falou, né, e ela deu uma interpretação totalmente poética para a coisa, né? Filosófica, assim. E em nenhum momento abordou a questão esotérica, né, que estava ali nitidamente, para mim era muito nítido, né? As palavras usadas e etc. E aí eu falei, professora, mas isso aí, ele está falando na verdade disso, porque o Fernando Pessoa era um ocultista, isso dentro da tradição tal, significa tal coisa, blá blá blá. E ela não sabia disso, né? E ela ficou meio assim, meio embasbacada com aquilo, porque é um assunto é um tema que geralmente é relegado, né, para o campo da superstição. Então muitas vezes a gente perde esse tipo né, de riqueza do conhecimento justamente porque as pessoas têm essa tendência, né, a dizer que tudo que é místico, tudo que é religioso é supersticioso, então vamos jogar para lá, né, e não percebem o quanto esses conhecimentos influenciam muitas vezes as obras desses indivíduos. E aqui a autora vem criticando justamente isso, né, falando que no primeiro momento as pessoas até concebem, né, a importância, entre aspas, da astrologia para a humanidade enquanto uma ciência ligada ali à astronomia, né? Então, os antigos eram astrônomos e astrólogos, ok, mas aí eles largaram essa parte supersticiosa que é a astrologia e hoje a gente tem a astronomia aí, né? Ou seja, é justamente isso, é relegar a esse conhecimento antigo sempre esse caráter de inutilidade, né? Como se esses indivíduos que hoje a gente chama de grandes mestres, né, grandes cientistas, não tenham se utilizado desses conhecimentos também para alcançar esses grandes saberes que eles alcançaram. Foi justamente por causa do equilíbrio das coisas, né? Foi graças ao equilíbrio do pensamento material e espiritual que eles alcançaram esses grandes insights em suas épocas. Então, a gente pode conjecturar que se hoje
esses conhecimentos eles fossem realmente levados a sério, né, e tratados com mais cuidado pela ciência, o que se pensar que a gente não poderia alcançar ainda mais e avançar ainda mais em termos, né, de desenvolvimento humano. Aí chegamos no terceiro capítulo, que ela chama de A Doutrina Astrológica. Aqui ela vem falando sobre a interconexão de tudo aquilo que existe, né? Nada está separado na vida, tudo é conectado, né? E ela vem citando então o exemplo do Sol. Se houver qualquer mudança na posição da Terra, né, uma alteração, digamos, da temperatura solar ou algo assim, não sou astrofísico, não vou saber de todos esses detalhes aqui para falar, mas de uma forma geral, né, acho que a gente pode dizer que tudo no nosso planeta está de um jeito que, se houver uma mudança astronômica, né, a posição da Terra, a rotação, a translação, ou mesmo a gente está vendo aí, né, a destruição da camada de ozônio, etc., o planeta corre sério risco de ser modificado drasticamente e a vida humana, no mínimo, acabar, né? Então a gente vê essa interconexão entre as coisas, né, e a necessidade da mantenência desse equilíbrio. E aí então ela vem falando sobre os pensamentos existentes dentro do contexto astrológico, né? Um é sobre a doutrina causalista, né, que vai entender que, uma vez observado que o céu tem determinada conjuntura, né, o céu astrológico ali, blá blá. Então observou-se que as estrelas estão em determinada posição. O pensamento causalista ele vai entender que há uma influência dessas estrelas, né, desses astros, sobre a vida na Terra. Então, por exemplo, um planeta ele emana uma energia, né, e essa energia ela influencia a vida das pessoas e tudo mais. Então, isso é um conceito mais mágico da coisa, né, que vai entender que é uma interferência espiritual, né, digamos assim, né, ou metafísica, né, dessas conjunturas e tudo em cima da vida na Terra e do ser humano principalmente. Já a teoria simbolista ela divide aqui sobre dois pilares, né, a tendência universal e a observação comparativa, que vai vir então em contrapartida a esse conceito anterior, que é da influência dos astros, etc. Esse tipo de concepção, né, simbolista não. Essa teoria vai entender que, na verdade, os astros eles simplesmente marcam acontecimentos, né, como eu disse lá no começo. Então, existe um processo cíclico na natureza e, uma vez observada que o céu está de tal forma, aconteceu tal coisa. Então, existe uma tendência àquilo se repetir naquela próxima conjuntura, ou seja, na próxima vez que o céu estiver com aquele design. É mais ou menos, né, mal comparando, ou talvez bem comparando, com o que o pessoal faz da meteorologia, né? Que é o que? Eles pegam, observam, falando laicamente aqui, tá? Não entendo muito bem dessa ciência, mas até onde eu sei é assim que funciona, né? Eles observam uma série de fatores ali, de umidade, etc., mas eles também observam os acontecimentos, né, do clima em anos outros, né? Então vão analisando ano a ano os dias que choveram, a intensidade da chuva e etc. E eles falam, olha, baseado nessa linha aqui, né, cronológica, né, sempre choveu no dia tal, ou choveu 90% das vezes, né, sempre que foi dia tal no ano. Então existe uma tendência de tantos por cento para que chova, né? Então a astrologia não é tão diferente disso, né? Muitas linhas e muitos astrólogos vão falar justamente disso, desse aspecto da tendência das coisas, não um pensamento determinista, né? De que algo tem que obrigatoriamente acontecer porque o céu está formado daquela forma. Não, né? A gente sabe que muitos desses oráculos, né, eles falam de tendências, mas eles não falam de determinismo, né, de coisas que obrigatoriamente vão acontecer. Ela cita aqui ainda outros métodos, né, oraculares também, que se utilizam desse mesmo processo, como a grafologia, a quiromancia, uma série de outros processos que também vão analisar padrões,
né, para então predizer tendências. Chegamos então no capítulo chamado O Zodíaco, que é onde ela vem falando do zodíaco, né, ou seja, dos 12 signos, e vem então dando ali a sua interpretação sobre o significado de cada um deles, e vem falando sobre aquele conceito básico que muitas pessoas ignoram ou não conhecem, né, a maioria não conhece, que é quando alguém te pergunta qual é o seu signo, né, sabendo disso ou não, a pessoa na verdade está perguntando qual a posição que o Sol estava quando você nasceu. Mas lembrando que os outros planetas, né, também estavam ali, né, no seu nascimento, em diferentes posições na maioria das vezes, mas também estavam presentes. Mas por que a pessoa pergunta qual é seu signo? Né? Porque é o mais fácil. E por que é o mais fácil? Porque cada planeta ele vai percorrer o zodíaco, né? Então a gente tem a roda zodiacal aqui, né? Que são os 12 signos, né? Digamos que, imagina como se fosse uma espécie de cinturão, né? Então a roda zodiacal é como se fosse um cinturão, né? Imagina que é um círculo fixo ali, né? Ao redor ali do nosso universo aqui, digamos assim, né? do nosso planeta, lá em cima, e no meio você tem os planetas ali girando, como se fosse um funil. Então a Terra está aqui no fundo, isso aqui é a teoria basicamente geocêntrica, tá? Mas só pra gente entender isso aqui. Então a Terra está aqui, os planetas girando aqui e o cinturão do zodíaco aqui em cima, ok? Basicamente isso para a gente começar a entender. Então cada planeta ele tem o seu tempo, né, de giro, digamos assim, né? Então o que acontece? O Sol é o mais fácil da gente entender, porque o Sol ele fica cerca de 30 dias em cada planeta, em cada signo. Então são 12 signos, né? O Sol fica 30 dias em cada signo. Logo, é mais fácil de calcular o seu signo solar, né? E além disso, o signo solar ele fala muito da sua personalidade, né? Daquilo que você frente ao mundo. O ascendente também influencia nisso, mas o signo solar é o signo solar, é como você se apresenta para o mundo, né? O seu brilho. Como que é seu brilho para o mundo? É onde o Sol estava, né? Então, a sua luz é filtrada pelo signo, né? E isso diz, né, qual é a sua tendência de personalidade. Mas os outros planetas têm outros tempos. Então, o Sol fica 30 dias, mas outros planetas ficam tempos diferenciados. Tem planetas que são mais lentos, planetas que são mais rápidos. Logo, por isso essa diferenciação. E aí ela vem falando aqui de alguns famosos, etc., que nasceram mais ou menos em datas próximas, né? Ela tem um mapa astral muito parecido, e aí ela vem falando o quão interessante é que essas pessoas tenham então tido vidas muito parecidas, né? Ou seja, marcações no céu astrológicas parecidas, de fato mostram, né, essa tendência para pessoas seguirem vidas muito parecidas. Em seguida, então, ela fala dos planetas, né, que é basicamente isso aí que eu falei. Então você tem a roda zodiacal, né, que são os 12 signos, você tem os planetas aqui girando no meio, né? E esses planetas, eles são chamados de errantes, né, justamente porque eles se movimentam. Enquanto da visão do homem antigo, existiam aquelas estrelas que eram fixas, que são os signos, né? Então os signos, eles parecem que estão sempre lá, porque eles parecem essa roda ali, né? Esse cinturão que está sempre daquele jeito. E tem essas estrelas que estão sempre se mexendo. Então o homem antigo percebeu, então pera lá, existem estrelas que se movem e existem estrelas que ficam paradas, né? Essas estrelas que ficam paradas, elas formam desenhos, são os signos, né? As estrelas que se movem, elas não formam desenhos, então elas são planetas, né? Basicamente, para a gente entender aqui, estou falando de uma forma bem, né, basiquinha, para isso ficar claro para quem não entende muito dos conceitos, né? Então essa é a diferenciação, é tudo estrela, né, na visão, na nossa fala comum, né? Porém, existem as estrelas fixas, ou seja, estrelas fixas, os signos. Estrelas que se movem, planetas, ok? E aí ela vem falando também da correlação dos planetas com os tipos físicos, né? Então pessoas
segundo a astrologia, tem características planetárias. Quando tem esse tipo físico, ok, ou seja, pessoas mais gordinhas são pessoas de aspecto mais de tal planeta, pessoas mais magras de outro planeta, pessoas que têm tal personalidade, etc. E começam então essas correlações. E aí chegamos no capítulo chamado Mapa Celeste, que aqui a gente começa então a gente viu os signos, né, os planetas, e o que surge a partir disso, né? Ok, o indivíduo nasceu. E aí, quando ele nasce, o céu está de um jeito. Mas qual é a interpretação da astrologia? Qual é a visão da astrologia em relação a esse indivíduo, né? A visão do mapa astral é basicamente de que, imagina que você está em pé, né? Em pé no chão, numa superfície, né? E que à sua frente, acima de você, está o céu. Abaixo de você tem um outro céu. Ou seja, a gente está falando de um plano horizontal. Você está aqui, existe o céu daqui de cima e o céu daqui de baixo, né? Porque no horizonte a gente está vendo metade. Imagina que a gente esteja no local muito plano e muito limpo o céu. Você está vendo aquele céu ali noturno, mas você não está vendo o espaço inteiro, né? Você está vendo até onde o horizonte corta, correto? Abaixo do horizonte tem estrelas, né? No universo, no espaço, etc. Aquilo ali também é marcado pela astrologia. É a parte que a gente não está vendo, mas está ali. Por isso que é preciso saber a data, o horário e a localização do indivíduo para saber como é que estava esse céu inteiro, né? A composição desse céu todo, dessas estrelas todas, quando o indivíduo nasce. Então, bom, acho que aqui a gente já entendeu basicamente como é que funciona esse processo todo, né? Basicamente mesmo. E aí ela vem então falando sobre o processo anti-astrológico, que é o nosso próximo capítulo aqui, né? Que ela vai então selecionar os argumentos de alguns cientistas e vai dizer o que eles usam como argumento para tentar desbancar a astrologia. Então ela vai dizendo que muitos desses indivíduos pegam esses indivíduos que usam a astrologia para fazer adivinhação e etc., né, para justificar, né, que a astrologia é superstição, não funciona e tudo mais, e que muitos deles exigem, né, que o astrólogo ele tenha um conhecimento equivalente ao de um astrônomo, e ela considera isso um absurdo, né, porque não faz sentido, são contextos diferentes, têm objetivos diferentes. Um astrólogo ele não pretende se lançar no espaço ou coisas do tipo, né? Analisar, né? Características químicas e etc. de um planeta ou coisas desse tipo. Os planetas e toda a conjuntura dentro da astrologia, né? As estrelas e tudo mais, a formação do céu, ela é analisada a partir de uma perspectiva simbólica e não literal, né? É literal em certo sentido porque, né, você está vendo ali, né, a foto, né, a imagem daquele céu, mas sob uma perspectiva filosófica, psicológica, simbólica, né, e não científica nesses termos materialistas, né? Acho que comparando seria o mesmo que exigir que um psicólogo, né, seja um neurocientista obrigatoriamente, né? São ramos diferentes. Um vai tratar mais da questão simbólica da coisa, né? Do funcionamento do cérebro humano a partir de uma perspectiva mais das suas ações, dos seus sentimentos, das suas emoções. Enquanto que um outro vai tratar mais dos seus aspectos ali físicos mesmo, elétricos e tudo mais. São ramos distintos, então não há de se exigir, né, que um tenha o conhecimento do outro obrigatoriamente. Então ela considera isso um absurdo, né? E aí nesse contexto ela vem falando que muitos acreditavam que quando o Copérnico, né, ele vem com a teoria heliocentrista, né, porque até então a gente tinha uma teoria geocentrista, lembra que eu falei do cinturão, os planetas e a Terra aqui embaixo? Então acreditava-se que os planetas ficavam girando aqui acima da Terra, né? A Terra seria então um astro que ficava aqui embaixo e os planetas giravam em torno da Terra, né? Então essa era a ideia geocentrista, né? Copérnico vem dizendo, olha, Copérnico e outros indivíduos também vieram dizendo, isso daí está errado, né? E na verdade os planetas giram em torno do Sol. Então veio o heliocentrismo, né? E aí alguns acreditavam que a astrologia acabaria ali, né? Sendo que, segundo a autora, isso nada teve de efeito realmente para desbancar a astrologia, porque
a astrologia, embora ela se utilize dos planetas, né, das estrelas, etc., para falar sobre o homem, ela melhor definida seria se fosse chamada de antropocentrista, né? Porque na verdade é o homem que está no centro da astrologia, né? Os planetas, eles são marcadores, mas é o homem que é analisado, né? E também a gente vê essa diferença, né, com o astrônomo. O astrônomo não analisa o homem, ele analisa os astros, os planetas e etc. O astrólogo não. O astrólogo está interessado no homem e ele vai se utilizar dos planetas, das estrelas, como marcadores para essa análise. Então a gente vê também essa diferença aí. Bom, e aqui ela vai citando uma série de críticos, né, principalmente ela vai destacando aqui um indivíduo chamado Koderk, né, que ele vem então tentando desmancar a astrologia e etc. E aí ele vem falando sobre a questão da precessão dos equinócios, né, e vem fazendo críticas. Aí ela vai dizendo por que os argumentos dele não são válidos, né, porque os astrólogos já conhecem todos esses detalhes, etc. Ele tem explicações para isso. Ele vem também criticando a questão da data do mapa astral ser feito, né, na data do nascimento, enquanto que ele considera que, na verdade, o mapa astral deveria então ser feito no momento em que há a conjunção, né, do óvulo com o espermatozoide, porque é ali que se inicia a vida. E aí ela vem argumentando também que, na verdade, a astrologia marca o processo do nascimento e não da fecundação do óvulo, né? Porque é o momento do nascimento em que é possível analisar essas tendências do indivíduo, ou seja, né, fica o indivíduo às vezes ele pega argumentos que não são defendidos pelos astrólogos, né, não são ideias pregadas pelos astrólogos, para tentar desbancar a astrologia, né, como nesse caso, né. Os astrólogos não estão falando que o mapa astral tem que ser baseado no momento da junção do óvulo com o espermatozoide. Eles não dizem isso. Eles dizem que marca o momento do seu nascimento, né? No momento em que você se apresenta para o mundo. E o céu daquele momento é o que vai indicar as tendências, né, da sua vida. E não o momento lá que o pai está com a mãe lá, né, e etc. Não é esse momento. Então não há por que fazer críticas em cima de uma coisa que não está sendo dita, né? Mas ela vem então elencando esses pontos que alguns críticos fazem que não fazem muito sentido, né? Mas ela vem dando todas as explicações aqui de uma maneira bem interessante. É que não dá pra gente se estender em tudo aqui, mas nesse ponto é bem legal ver os argumentos, e também esse ponto necessita que o indivíduo tenha um certo conhecimento do contexto todo, porque ela vai citar aqui uma série de astrólogos e astrônomos e uma série de personalidades que necessita de um pouco de bagagem, né, de conhecimento da área para entender. E ela conclui esse capítulo, né, falando que é curioso, né, perceber que a psicologia ela também se utiliza de uma linguagem bastante simbólica e associativa, né, para tecer suas conclusões. E a psicologia é aceita, né, enquanto que a astrologia também se utiliza do mesmo mecanismo, porém é rejeitada. Então, quer dizer, a gente vê esses dois pesos e duas medidas. A meu ver, isso também tem a ver muito com a influência religiosa que a gente tem aqui no Ocidente. Nessas religiões como o cristianismo, o Islã e etc., que são religiões que atacam o tempo inteiro, né, o conhecimento tradicional, né, considerado por hegemoníaco e todas essas besteiras. Então a gente vê que muito disso é influenciado também por essas religiões, porque quando a gente vai no Oriente, o Oriente ele não tem muitas vezes essas cismas, né? Então uma pessoa ela consulta astrólogos muitas vezes, sempre que possível, e está tudo bem. Por quê? Muitas vezes também se entende que você não está condenado àquela conclusão ali. O indivíduo fala, olha, existe uma tendência para isso aqui na sua vida, nesse ponto aqui. Ok? Então, tipo, presta atenção nisso aqui. Pode ser que não aconteça, mas existe uma tendência a isso aqui acontecer. Ok? Fica atento aos símbolos da vida. É isso. Né? Não há nada né, como as pessoas costumam pensar, essa coisa então o astrólogo falou, vai obrigatoriamente acontecer. Não, são tendências, né? Possibilidades de. Eu particularmente defendo que são tendências, né? Não é uma coisa determinista. Embora tenha astrólogos aí que vão dizer, vai acontecer isso na tua vida assim. Eu não sigo essa linha de pensamento, né? A meu ver, toda forma de oráculo
o conhecimento é antigo, né? Nesse sentido, ele fala de tendências, né? De possibilidades, mas nada está totalmente ali determinado. Chegamos então ao capítulo chamado Os Gêmeos perante os Astros, e é onde ela vem tratando de um argumento muito usado, né? Que se a astrologia funcionasse, fosse verdadeira, gêmeos deveriam agir sempre da mesma forma, né? E aí, mais uma vez, isso cai, né, nessa falácia que é a coisa determinista, né? Se o astrólogo está te dizendo, olha, isso aqui é uma tendência, isso aqui não é uma obrigatoriedade, né? O que isso significa? Que, por ser uma tendência, existe uma probabilidade, uma possibilidade maior daquilo acontecer. Porém, né, isso não significa que obrigatoriamente vai acontecer. Por isso que a astrologia ela não determina, a maioria dos astrólogos não vão determinar coisas. Por quê? Ela serve para analisar tendências. Logo, cada ser humano é um indivíduo em si. Ele tem as suas próprias escolhas, ele tem a sua individualidade, ele tem o seu livre-arbítrio. Então existe uma tendência pela marcação astrológica? Sim. Que é analisada no mapa? Sim. Mas o indivíduo ele vai ter, não é porque ele tem aquela tendência que ele vai fazer aquilo, né? Por exemplo, você pode, eu vou me usar como exemplo, eu gosto de carne. Eu gosto de carne, porém eu não como carne. Então, isso há mais de 10 anos. Então, assim, não é porque eu tenho uma tendência, que é o meu gosto por comer carne, que eu obrigatoriamente vou comer carne. Eu tenho o direito, né, a individualidade de pensamento, né, a independência de pensamento, para decidir se eu vou comer carne ou não. Mesmo que o meu corpo, mesmo que minha mente me induza, né, tente me induzir a comer carne, eu posso dizer, não, eu não vou comer e ponto. Entende? Então, ela vai citando aqui uma série de exemplos, né, de gêmeos que, embora alguns digam que são sempre diferentes, né, existem fatos aí que provam que gêmeos muitas vezes agem de formas muito iguais, né, ainda tem esse ponto. Então não é dizer que todo gêmeo também age de forma diferente, porque não é assim. Inclusive casos de gêmeos que foram separados na infância, e isso tem registro disso, que às vezes foram adotados por pais de nomes iguais, ou que escolheram mulheres com o mesmo nome, né, gêmeos que nunca se conheceram na vida, e aí às vezes o cara casa com uma mulher que tem o mesmo nome que o irmão dele, que ele nunca viu na vida, que é gêmeo dele, também casou, ou que morrem na mesma data e etc. Então, ou escolheram a mesma profissão, né? Existem os fatores genéticos aí, mas a gente vê também fatores psicológicos envolvidos, né? Como o caso da escolha da profissão, como o caso, né, da escolha das mulheres e etc. Isso não é genético, né? Então é só coincidência. Então esse é o ponto, as pessoas às vezes não conhecem todos esses detalhes e querem falar mal de algo que elas não conhecem em profundidade. E a autora aqui nesse ponto, ela vem trazendo vários exemplos nesse sentido. No próximo capítulo a gente fala sobre as diversas aplicações da astrologia. Então aqui ela vai citando vários médicos, né, da antiguidade, como Avicena, Paracelso, e indivíduos outros como Agripa e etc., que faziam então a correlação da astrologia também com os tipos, né? Os tipos de sanguíneo, linfático, bilioso, nervoso, e a relação disso, né, com os 4 elementos e as tendências desses tipos, né, para determinados tipos de doenças ou problemas de saúde e tudo mais. Então todas essas correlações, né, que transcendem ali a simples observação do mapa para falar de questões de personalidade, mas falando de questões físicas mesmo, né, de possibilidades e tendências para problemas de saúde. Fala então sobre a astrologia da orientação, né, que é quando o mapa ele pode ser utilizado para falar sobre tendências profissionais, né, então é possível fazer esse tipo de sugestão para o indivíduo, né, onde ele tem determinados planetas posicionados ali no mapa, pode-se indicar profissões específicas, mas ela destaca que é preciso que o astrólogo que faça isso, né, ele tenha um conhecimento amplo sobre né, profissões, etc., para poder indicar, né, de uma maneira bem ampla essas possibilidades. Porque, por exemplo, se a gente pensar em Marte, pensando no planeta, né, Marte
É um planeta de guerra, de trabalho, de luta, né? De metal, de sangue, né? Então o que a gente pode pensar? O cara pode ser, sei lá, metalúrgico, né? Ou ele pode trabalhar com medicina, a parte de cirurgia ali, né? E se a gente juntar Marte com a Lua, por exemplo, a gente pode falar de obstetrícia, né? Porque Lua tem a ver com gravidez, com nascimento, então sangue, né? Marte, corte, sangue, etc. Com a Lua, então essas conexões, né, são possíveis de serem feitas, mas é preciso que o indivíduo tenha essa noção, né, ampla sobre profissões. E ela conclui esse capítulo falando sobre grandes eventos que aconteceram na história em datas específicas e sobre a questão da Era de Aquário, que embora muito se fale, né, ninguém sabe exatamente quando vai começar e etc. Para muitas pessoas já começou, né? Chegamos ao capítulo chamado As Afinidades Eletivas, que é onde ela vai falar sobre as correlações feitas entre os planetas e plantas e metais e pedras e etc. Ela vem falando do problema que existe, né, dentro desse contexto, porque não há um consenso sobre essas correlações, então meio que cada autor ali às vezes vai falar que uma coisa é uma coisa e o outro vai falar que é outra, ou seja, ela ressalta que tem que se ter cuidado com esse tipo de correlação. E fala também sobre a questão dos talismãs, que segundo a opinião dela, não há uma influência, né, do planeta ali sobre o talismã em si, mas apenas uma marcação psicológica que o indivíduo faz em cima daquele objeto, e aí tecnicamente ele fica ali sendo influenciado psicologicamente, ou seja, ele olha para aquilo e ele lembra daquela função, né? Então não seria uma influência mágica, espiritual da coisa, mas simplesmente psicológica, talvez subconsciente, etc. Então ela vem trazendo esses argumentos. Nós, né, que somos da área da magia, a gente vai discordar disso, eu discordo desse ponto, né? Porque aí entra a parte espiritual da coisa, né? A confecção de um talismã, ela não atrai para o talismã a energia planetária em si. A gente pode até usar essa expressão, mas na verdade o conceito é que existem inteligências, né, espíritos, existem forças espirituais relacionadas àquele planeta que são atraídas durante o ritual e são então imantam aquele objeto, né? Então, para nós tradicionalistas não é uma questão psicológica, né? Ela vai defender essa ideia, mas para mim eu sigo uma ideia tradicional nesse ponto, né? Então para mim não tem nada a ver com psicologia, para mim é sim uma influência espiritual sobre aquilo. Repetindo, não é do planeta necessariamente em si, o planeta, né, a bola que está lá no céu, mas os espíritos que são relacionados àqueles planetas que são atraídos durante o ritual para que eles imantem aquele objeto, aquele talismã. E nos capítulos seguintes ela vem falando sobre o uso da astrologia, né, e o mau uso de algumas pessoas. Que algumas pessoas, então, não fazem nada na vida sem consultar um astrólogo, né, então acham que tudo ali tem que ser previamente, né, estabelecido ali pelo astrólogo e etc. E sobre esses astrólogos, então, que fazem previsões, etc., que ela critica, né, porque ela segue uma linha de pensamento astrológico, mas relacionada à ideia da psicologia, né? Então ela concebe que a astrologia tem mais a ver com a questão da personalidade do indivíduo, né? Umas tendências comportamentais e tudo, mas não necessariamente coisas que vão acontecer na vida do indivíduo, etc. Ela dá a entender que ela é contra, né, esses indivíduos que fazem previsões, né? Então a gente vê que interessante isso, né? Que nem todos os astrólogos vão concordar sobre o uso da astrologia. Existem astrólogos que são mais voltados para a psicologia, né? Como é o caso dela, que vão entender que a astrologia fala de personalidade. Existem outros que vão tratar mais da questão das previsões, né? Ou seja, vão falar, provavelmente na data tal vai acontecer tal coisa. Existem astrólogos que são mais mágicos, né? Então eles vão falar de talismãs, né, de imantação
de objetos para que você receba aquela energia planetária. E existem aqueles que vão misturar isso tudo, né? Vão misturar a parte psicológica, a parte da previsão e a parte da magia, e vão fazer esse amálgama aí, e vão ser os astrólogos mesmo né? de tudo aí. Então eu gosto mais desses aí. Então é isso. Chegamos então à conclusão. Bom, o livro, ela tem uma forma de escrita bastante prolixa em muitos momentos, né? E ela escreve de uma maneira meio poética, assim, meio, né? Faz uns floreios na fala e tudo. Também é um livro antigo, mas tem muito disso, assim, de uma forma muito poética para falar. E às vezes, né, um parágrafo inteiro poderia ser resumido numa frase, se ela não desse tanto floreio assim na fala. Mas é um livro interessante porque ele traz todos esses elementos, né? Ele dá uma basezinha ali sobre o que é astrologia, para quem não conhece, né? E traz todos esses elementos aí do que as pessoas criticam, muitas vezes sem fundamento, usando argumentos que são toscos, né, para criticar esse conhecimento. Ok, você pode ter sua opinião, sua crítica, mas é interessante saber, né, do que você está criticando, para não falar besteira, achando que um conhecimento tão vasto, né, um mapa astral que tem um monte de coisa ali, pode ser resumido a uma tirinha de jornal numa revista qualquer dessa. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.